Que bom! Louvamos a Deus pela sua vida, pelo esforço de dedicar ao Senhor esse sábado. E cada um de nós aqui, certamente, Deus tem algo para a nossa vida, para o nosso coração, para o coração das nossas crianças. E certamente vamos aproveitar bem esse tempo. Ali atrás tem uma mesinha de café. Aquele que estava dizendo que se você tem desejo de tomar um cafezinho ao longo da palestra, pode ir ali pegar o cafezinho, não tem problema nenhum. E na hora do almoço, serviremos o almoço. À tarde tem o lanche da tarde. A previsão de término é às 17 horas. E como falamos, esse curso é um treinamento excelente. Normalmente ele é cobrado. A PEC é uma organização que está há mais de 70 anos no mundo, servindo ao Senhor. É uma missão que ensina a palavra de Deus às crianças, evangeliza, discipula e tem os seus treinamentos. São treinamentos que são pagos, mas desde o ano passado eu expliquei para Keila que aqui é um local onde muitas pessoas não têm condições de pagar, por isso não participam de treinamentos assim. Excelente, que realmente tem a visão de pregar Jesus Cristo, a salvação, o amor de Deus para as crianças. Porém, se Deus toca no teu coração e você deseja contribuir, fazer uma oferta, que fique à vontade, que o Espírito Santo possa usar a sua vida para abençoar esse ministério. Tá bem? Ali tem o gasofilaço, a caixinha das ofertas. Em qualquer momento, né, você pode colocar ali a sua oferta, né, nos intervalos, na hora do almoço, do lanche, enfim. Tá? Não se sinta constrangido. Bem-vindo da sua oferta, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da Keila, pela vida da Kelt, pela vida da Camila, que vieram de lá do Rio, né, ontem, dirigindo, pegaram engarrafamento, chegaram aqui e falaram, chegaram nem inspirados, já pegaram o microfone e já estão falando. Foram dormir tarde, eu sei que fui dormir e ainda fiquei escutando elas lá falando. E se despertaram cedinho. Larry e Josh não deixaram elas ficarem um pouquinho mais descansando. Cedinho já estavam de pé, estão aqui. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela vida delas e pela vida de cada um de vocês que está aqui. E eu vou pedir para a pastora Ana nos levar a Deus em oração neste momento. Santo Deus, Pai, na tua presença, Senhor, essa manhã engrandecendo teu nome. Toma, Pai, essas jovens nas tuas mãos, que elas sejam canais de bênção, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que pode estar aqui essa manhã. Abençoa, Pai, essa igreja que tem aberto as portas para esse trabalho tão importante, Senhor. Que cada um, Pai, dos pastores, ó Deus, das meninas, possam ser abençoados em nome de Jesus. E cada um, Pai, que chegou a esse lugar. E que tudo aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que você seja usada por Deus como instrumento agora. Keila, Kelt, Camila. Deus abençoe vocês, tá? Um bom dia. Nós precisamos tanto do Senhor, tanto dele, né? Dá vontade de ficar orando o tempo todo. A oração não podia terminar. Mas vamos continuar em espírito de oração, né? Aproveitando o tempo para conversar coisas a respeito do reino, coisas que são importantes para Deus, para a gente. E em espírito de oração, porque precisamos do Senhor sempre, muito mesmo precisamos dele. Vamos cantar um cântico que fala sobre a oração, nossa dependência do Senhor. Eu vou cantar uma vez. O cântico é fácil, porque é cântico para criança. Eu queria aproveitar e incentivar você a aprender os cânticos de salvação para crianças. E quando eu uso a palavra cânticos, é essa palavra mesmo que eu quero usar. Eu gostaria que você entendesse a diferença de cântico para uma música, né, muito longa, porque cântico é canção pequena, é uma música pequena. Cântico é diminutivo de canção, assim como o versículo é um verso pequeno, é um versículo, um versinho. O cântico é uma cançãozinha, uma canção pequena. E esse é o ideal para as crianças, para você usar no teu ensino, as canções pequenas, não músicas muito longas que falam um monte de coisa, que a criança pode até cantar
falam uma verdade. E nós na PEC usamos muito os cânticos, que são as canções pequenas, com uma mensagem clara e objetiva. Então, utilize os cânticos no seu encontro com as crianças. Né? Muitos professores não têm utilizado os cânticos, até mesmo desprezam os cânticos. Alguns professores falam para mim, Keila, minhas crianças não gostam desses cânticos, elas não cantam esses cânticos, elas não gostam desses cânticos da PEC. Ou porque são muito antigos, realmente são canções antigas, ou porque é muito devagar, as crianças não gostam disso. Mas a questão é que você exerce influência sobre elas. E quando o professor fala que as crianças dele não gostam daquele cântico, eu fico desconfiando que é ele que não gosta daqueles cânticos. E quando eu vou em algum treinamento de professores, já aconteceu isso várias vezes, mais de uma vez, que eu começo a cantar o cântico e os professores não sabem o cântico. Então eu estou cantando sozinha, eles não conhecem. E as crianças não são muito diferentes de mim e de você, dos adultos. Elas têm uma certa rejeição àquilo que é desconhecido. Então, quando eu estou cantando cânticos desconhecidos, seja para criança ou para adulto, a reação é a mesma. Eu canto um cântico desconhecido, os adultos ficam olhando para minha cara. Eles sabem o cântico? Não. Vão cantar junto? Não. E a cara deles é mais ou menos assim. Só que eu sei o cântico. E se eu tiver um objetivo, por que eu estou cantando? Eu vou perseverar, eu vou ensinar o cântico. E eu canto uma vez, a segunda vez, a terceira vez, até que eu vejo os adultos cantando. E no final, quem é que quer cantar a música do cântico de novo? Os próprios professores que estão ali, eles querem cantar aquela música de novo. Eles aprenderam e agora eles querem cantar. E com as crianças a mesmíssima coisa. Quando você for apresentar um cântico novo, elas não conhecem, elas vão cantar junto com você. Elas vão aceitar, não, elas vão rejeitar. Na maioria das vezes, ela quer aquilo que é conhecida. Vamos cantar aquela, ela vai te dar sugestões do que ela quer cantar. E o que as crianças conhecem? A música dos adultos. Elas vão falar uma música de adultos. Então o professor pensa, as crianças não gostam, elas gostam da música dos adultos. Mas é porque a música dos adultos é conhecida delas. Porque os adultos estão cantando música de adulto e a criança está ouvindo a música do adulto. E para a criança gostar do cântico de criança, você vai ter que gostar, você vai ter que aprender para poder ensinar para elas. E a verdade é que os professores não têm aprendido os cânticos e eles não estão sendo capazes de ensinar os cânticos para as crianças. Então eu tenho uma experiência muito legal com o cântico na minha igreja, que é o cântico Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. É um cântico, uma canção bem pequenininha que diz isso. Eu gosto muito desse cântico. E sempre antes da oração eu cantava esse cântico com as crianças na igreja. E é um cântico lento. As crianças são bem agitadas. E no início eles não gostavam dessa música, não estavam nem aí. E eu perseverava nessa música. Toda vez antes da oração eu cantava essa música. Até que eu vi que um momento eles estavam cantando comigo. Por causa da repetição, estavam cantando. E chegou um ponto de quando eu não cantava essa música de oração, eles falavam, tia, a gente não vai cantar, sei que Deus me ama, me compreende. E ele sempre pediu essa música. E eu falei assim, vocês gostam dessa música, né? Tia, a gente gosta dessa música. E depois caiu a minha ficha. E quem gostava dessa música antes deles era eu. Eu que gostava dessa música. E eu fui influência na vida deles. Amém? Amém. Você influencia a vida das crianças. Elas vão gostar de você? Gosta. Então, se você gosta da Bíblia, daqui a pouco você vai ver as crianças gostando da Bíblia. Se você gosta de orar, daqui a pouco você vai ver seus alunos orando. As músicas que você gosta, as crianças vão gostar. E esse é o chamado que Deus tem para nossas vidas, que nós sejamos influências positivas para as crianças, exemplos, né? Então eu vou cantar esse canto que sei que Deus me ama, só para vocês ouvirem, depois vamos cantar outros de oração, tá? Que são cânticos assim, para o seu encontro com as crianças. Não sei se vocês têm, então eu vou cantar. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende.
tem nada de atraente a princípio essa música. E as crianças de cara elas não vão gostar. Mas você sabe o que essa música diz para você, se isso é uma verdade para você, sim ou não. Isso é uma verdade para mim. Eu cantava porque essa música é uma verdade na minha vida. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração sempre atende. E eu cantava porque é uma verdade para mim. E existe uma coisa que contagia muitas pessoas, que se chama autoridade. Autoridade ou a pessoa tem ou não tem. Não tem meia autoridade. E a autoridade no original é exousia, no grego, quer dizer de dentro para fora. A autoridade vem quando a pessoa ela vive aquilo, é autoridade. E Jesus, ele surpreendia, onde ele passava, ele impactava, porque as pessoas falavam o quê? Ele fala como quem tem autoridade. Porque Jesus, ele está falando dele mesmo. Ele estava falando de dentro para fora. E ele falava como quem tinha autoridade. E não tinha como as pessoas não pararem para ouvir Jesus falando. Então, quando é algo de fora para fora, ou seja, uma coisa que você ouviu ali, você repete, ou algo que você leu no livro, você repete, isso é de fora para fora. Se não passar por você, você não vai ter autoridade para falar, não é autoridade de dentro para fora, é uma coisa que você vive. Então, não adianta chegar lá para as crianças cantar, sei que Deus me ama e me compreende, não vai fazer impacto nenhum. Mas se for uma verdade para você, você vive isso, você é uma verdade na sua vida, isso vai impactar as crianças. Não é pela melodia, não é pela harmonia, não é pelo ritmo, mas é porque você tem autoridade para falar ou para cantar essa verdade. Então vamos cantar de novo, isso é uma verdade para você. Se você sabe que Deus te ama, Ele tem cuidado de você, Ele te compreende, Ele está te ouvindo na sua oração, você pode cantar isso para as crianças e depois elas vão estar cantando com você. Amém? Vamos cantar? Vamos de novo? Converso com Jesus de manhã cedo.
vamos ter agora uma pequena devocional, leitura da Bíblia e oração, para a gente iniciar o nosso dia de hoje, que seja muito proveitoso. Amém. Bom dia, irmãos. Irmãs e irmãos, né? Quando temos um irmão, nós chamamos de irmãos, mas eu acho isso um pouco injusto. Então, irmãos e irmãs, bom dia. Um prazer estarmos aqui na casa do Senhor. É uma alegria vir até aqui. Quando a Keila falou que eu viria, ela falou que eu já fui lá e é muito bom. É uma alegria estar lá, vamos lá também. E é um privilégio para mim estar aqui com vocês. E quando nós pensamos em ministério infantil, nós pensamos em excelência, amém? Nós queremos desenvolver um ministério infantil excelente com as crianças. E a Bíblia, a Palavra de Deus, nos mostra um caminho sobremodo excelente. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 13, um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre esse caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 13, leremos do verso 1 ao verso 8. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos ler essa parte A, verso 8 juntos? O amor jamais acaba. Pulando um pouquinho para o verso 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Glória a Deus. Amém. Então, a palavra de Deus aqui nos mostra um caminho excelente, que é o caminho do amor. E a gente pode pensar nessa palavrinha amor aqui. Na Bíblia nós encontramos essa palavra amor em vários contextos, de várias maneiras e com alguns significados. Então tem o amor amizade, que é o amor filéu, filhos. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor essência de Deus, quando a palavra de Deus diz lá em 1 João, Deus é amor. Então está falando Deus é ágape. E é o mesmo amor desse texto de 1 Coríntios. Então aqui quando fala o amor jamais acaba, na tradução original, amor ágape, Deus jamais acaba. Então nós poderíamos até colocar essa palavra, porque em 1 João diz Deus é amor, Deus é ágape, o amor é a essência do nosso Deus. Aqui nós podemos colocar nessa palavrinha a palavra Deus também. Então a origem do caminho sobremodo excelente é o amor, é a essência de Deus, do nosso tremendo Deus. E o texto inicia falando sobre um caminho excelente.
eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo mais que excelente, sobremodo excelente. E nós podemos pensar, o que leva, no nosso caso aqui, um ministério infantil à excelência? Nós poderíamos pontuar várias coisas e até pensar para a nossa própria vida, para que eu tenha uma vida excelente, bem-sucedida em tudo, o que eu preciso observar? E aqui o texto fala algumas coisas muito interessantes, por exemplo, no versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. E nós podemos associar a isso, a linguagem, a comunicação, a metodologia. O domínio, o pleno domínio da linguagem é o pleno domínio da comunicação. Amém? Por exemplo, eu estou falando aqui em português. Vocês entendem português? Eu sei falar português, então nós nos comunicamos bem. Se eu estivesse falando na China, eu teria um sério problema. Por quê? Porque eu não sei falar o idioma. Então, não poderia me comunicar. Então, a comunicação é algo fundamental. A comunicação é em vários aspectos. Para que eu me comunique, eu preciso ter o domínio da linguagem e também posso pensar na forma com a qual eu vou me comunicar, a forma com a qual eu vou transmitir a palavra. Ontem já foi um pouco dito pela questão das crianças, né? A gente precisa chamar a atenção delas também para comunicar uma verdade. Então, a comunicação é algo importante. Para o caminho excelente, a comunicação é importante, o domínio do método é fundamental. Só que o texto fala que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não vai adiantar. Serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. O que significa isso? Eu apenas estarei fazendo barulho, não é? E às vezes é isso que acontece na comunicação com as crianças. Muito barulho, literalmente, né? E também, pensando aqui no sentido do texto, às vezes as crianças não recebem essa comunicação. Mas mesmo que eu tivesse uma comunicação extraordinária com as crianças e um domínio da metodologia, mesmo que eu saiba usar todos os recursos que estão disponíveis, material didático, recursos, tudo que nós temos aí, coisas maravilhosas, mesmo que eu domine muito bem todos esses recursos, se eu não tiver amor, não vai me adiantar. Então, o pleno domínio da metodologia não é suficiente para um caminho excelente. Vamos repetir essa frase? O pleno domínio da metodologia não é suficiente para um caminho excelente. Não é suficiente. Existe algo a mais aqui que é muito importante, mas também não é suficiente. No verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e para transmitir algo para alguém, nós primeiro precisamos conhecer, não é? Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então, o conhecimento é muito importante, o conhecimento aqui da ciência e o dom de transmitir esse conhecimento, o conteúdo é muito importante. Em todos os níveis de ensino, o professor que ele tem o domínio do conteúdo, ele consegue transmitir aquele conteúdo, ele tem a chance de transmitir, vai precisar de mais coisas, é claro, da metodologia para transmitir esse conteúdo, mas ele precisa desse conteúdo, é fundamental. Eu não posso passar nada que eu não tenha, e nós podemos pensar nisso com as crianças. Tudo que eu for ensinar para a criança, eu preciso primeiro ter isso em mim, preciso viver esse ensinamento que eu estarei transmitindo para as crianças. Agora, mesmo que eu conheça todos os mistérios, que eu conheça toda a ciência, ainda assim
isso não vai ser suficiente para um caminho sobremodo excelente. E o texto fala isso. Ainda que eu conheça, isso não vai adiantar se eu não tiver amor. E o texto continua, então, pleno domínio da metodologia não é o bastante, pleno domínio do conteúdo não é o bastante, e aqui diz também, ainda que eu tenha tamanha fé. E a fé é pré-requisito para agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é um pré-requisito para agradar a Deus. Eu preciso da fé para agradar a Deus. Mas mesmo que eu tenha fé a ponto de transportar montes, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, que a palavra de Deus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer esse monte, vai dali para lá, isso vai ser possível. E assim vai acontecer. A palavra de Deus diz, agora aqui no texto fala, ainda que eu tenha essa fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé capaz de transportar montes, se eu não tiver amor, é o bastante? Nada serei. Nossa. Então eu posso ter o domínio da metodologia, eu posso dominar o conteúdo, eu posso ter uma fé enorme. Fé em quê? Fé em Deus. Fé na palavra de Deus, quando diz que uma criança pode crer, lá em Mateus 18:6, diz que a criança pode crer. Então eu preciso ter fé nisso, fé no que a palavra de Deus diz. Se eu estou evangelizando crianças, se eu estou ensinando a palavra de Deus a elas, eu preciso acreditar que essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é capaz de operar mudanças na vida das crianças. Então eu preciso ter fé. Mas mesmo que eu tenha essa fé, se eu não tiver amor, nada serei. E o texto fala mais uma coisa muito importante, além da metodologia, conteúdo e fé. O texto fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E nós podemos pensar ainda que eu dedique a minha vida em tempo integral para evangelizar as crianças, para o ministério infantil. Então, na segunda eu vou em tal lugar evangelizar, na terça eu vou fazer outra coisa, todos os dias da semana, toda a minha vida, eu vou me dedicar totalmente a isso. E vou vender os meus bens, vou dar aos pobres, mesmo que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, diz a palavra de Deus, que nada disso me aproveitará. Então, uma dedicação em tempo integral, sem amor, também não é o bastante para um caminho sobremodo excelente. Para um caminho sobremodo excelente, nós precisamos, devemos observar essa palavrinha que está aqui, que às vezes na leitura passa assim, percebida sim, mas pouco valorizada por ser um texto tão conhecido. Algumas versões, talvez aqui, alguns irmãos tenham essa versão que diz caridade no lugar de amor. Quantos aqui tem essa versão? É uma tradução muito boa, porque o amor ágape é isso, é o amor doação, é o amor caridade, o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, então, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor doação é o amor caridade, o amor ágape, o amor essência de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então é esse amor que precisa ser observado para um ministério eficaz e excelente com as crianças. Se nós tivermos amor, nós teremos tudo. Se não tivermos amor, não teremos
nada. Por isso que existem muitas pessoas muito capacitadas metodologicamente, com muito conteúdo, e pode ser que elas tenham até fé em que as crianças vão aprender, fé em Deus, e elas dedicam suas vidas integralmente para isso, mas se não tem amor, não adianta de nada. E uma vez eu ouvi uma frase: se você faz algo com amor, 50% já está feito. Mas eu acho que muito mais do que 50%. Baseado na palavra de Deus, não é? O amor aqui é tudo. E o texto vem dizendo coisas tremendas na sequência, né? Características desse amor. O amor é paciente, benigno. A nossa paciência com as crianças, ela é longa ou ela é curta? Ao de alguns é até mais longa, mas a maioria tem uma paciência o quê? Curtinha. Nós somos pecadores. A nossa paciência com as crianças acaba facilmente. Agora, o que vai nos ajudar não é a minha paciência, mas a paciência de Deus em mim. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno. E aí nós vamos ter todas essas características aqui que são citadas do amor com as crianças. Então é algo tremendo, algo para nós pensarmos, algo para nós clamarmos ao Senhor: Senhor, dá-me desse amor, dá-me dessa essência do Senhor, para que eu tenha um ministério eficaz com as crianças em tudo na minha vida. Nós estamos aplicando aqui para o ministério com as crianças, mas nós podemos pensar nisso para todas as áreas da nossa vida. E o texto vai seguindo, e lá no versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Anteriormente, no versículo 8, na parte A, diz: o amor jamais acaba. Os ministérios infantis irão acabar um dia, não é? As EBFs passam também. Nós temos recordações ótimas de tudo que nós realizamos, as cantadas de Natal, todas essas coisas maravilhosas, os acampamentos, os encontros com as crianças, mas tudo isso passa, acaba. Agora o amor jamais acaba. Então, se nós queremos investir em algo, nós devemos procurar investir em coisas eternas. Então, quando você transmite o amor de Deus para as crianças, você está transmitindo algo eterno. O evento passou, a programação passou, mas o amor que aquela criança recebeu, o amor de Deus que ela conheceu, Deus que foi apresentado a essa criança, isso é para sempre. Isso é eterno. E é nessa verdade eterna que nós devemos nos firmar e investir e transmitir para as crianças a cada dia. Porque o amor jamais acaba. Tudo vai passar, mas o amor permanece eternamente. Amém? Amém. Então, agora, pois, permanecem a fé. Nós precisamos ter fé em Deus, na conversão das crianças. Permanece a esperança. E permanece o amor. Agora o maior do que a fé, maior do que o pré-requisito para agradar a Deus, a fé, maior do que a esperança, é o amor. E é esse amor que nós queremos em nós, essência de Deus em nós, esse amor que queremos transmitir para as crianças, é esse amor que queremos viver. A cada dia a criança percebe quando você está amando, fazendo aquilo por amor, não por um amor pelas crianças, mas por um amor a Deus. Tem aquele texto lá de João 21, que o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: eu amo. Aí Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me
sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Cordeiros são os filhotes das ovelhas, são as crianças. 1/3 da população mundial é formada por crianças. Então não tem como atender ao ide do Senhor Jesus, ide por todo o mundo, ou seja, e pregar o evangelho a toda criatura. Não tem como alcançar todo o mundo, toda criatura, sem observar esse 1/3 da população mundial, que é de crianças. Então o Senhor Jesus falou para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Mas o Senhor Jesus não questionou se Pedro amava as crianças ou os adultos. Não perguntou isso para Pedro: Pedro, você ama as pessoas? Não perguntou. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Por quê? Porque o nosso amor pelas pessoas nem sempre a gente ama, né? Agora, se nós temos um amor por Deus, nós vamos cuidar das pessoas, adultos e crianças. Esses dois grupos de pessoas, adultos e crianças, no caso específico aqui, crianças. Então, que esse amor seja transmitido. Vamos estar fechando os nossos olhos e rogando a Deus. De nós mesmos nada temos de bom para oferecer às crianças. Agora Deus nos deu a palavra dele, Deus nos deu amor, a essência dele, e Deus quer que nós levemos esse amor às crianças. Deus quer que nós o apresentemos às crianças, e nós dependemos de Deus para isso, porque pela nossa força nós não fazemos nada. Então, se coloque diante de Deus nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, Pai. Esse amor, Senhor, que é maior do que tudo, esse amor que é eterno, esse amor que é tremendo e nós não temos palavras para descrever esse amor. Nós recebemos esse amor, nós fomos impactados por esse amor, Deus. E nós aqui nos apresentamos ao Senhor, Pai, reconhecendo as nossas limitações. Quem somos nós para falar desse amor para as crianças, Pai? Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que através desse amor do Senhor em nós, a essência do Senhor em nós, o Senhor possa estar nos capacitando, o Senhor possa estar nos ajudando, e que nós possamos, Senhor, realizar um ministério excelente com as crianças, Senhor. Que esse ministério seja baseado em Ti, na essência do Senhor, que é o amor, e que em nome de Jesus muitas crianças sejam impactadas, muitas crianças conheçam esse amor e glorifiquem o Teu nome, Senhor. Então nós pedimos: abençoa, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, abençoa a minha vida, abençoa a vida de todos aqueles que ao redor do mundo têm dedicado a sua vida para levar a Tua palavra às crianças, Senhor. Que em nome de Jesus cada um seja abençoado nesse momento. Cada criança que ouviu do Teu amor, Pai, ao redor do mundo, Senhor, nesse mês de julho, então, aqui no Brasil, férias, Senhor, em vários outros países, onde várias crianças foram reunidas em clubes bíblicos, em EBFs, em nome de Jesus, que cada criança possa lembrar desse amor, a cada dia, Pai, possa ter a sua vida impactada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, que não volta vazia. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo Teu interesse por nós, pela Tua vida em nós, Senhor. Nós Te louvamos e queremos aqui glorificar o Teu nome nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar um cântico que é assim: há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz,
Vida temos em Jesus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o cântico fala isso. Há um caminho cheio de luz, nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Caminho, verdade e vida. Vamos cantar um cântico. Primeiro, depois nós vamos emendar esse. Vocês podem cantar comigo. Como
Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Vamos cantar? Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Agora nós vamos bater palmas nos intervalos, tá? O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu filho por mim. Grande lá, como diz é grande lá, grande pra cima, largo pro ar. Grande e largo. Fica você aqui no meio, porque filma você, ó. Grande e largo, o amor de Deus é grande e largo. Vamos lá? Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Tá muito devagar, não tá mais rápido? Um pouquinho, bem rápido. E a gente bate palma quando as nossas mãos se encontrarem, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Mais rápido, porque não foi rápido agora. Mais rápido. 1, 2, 3. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Acho que agora foi muito rápido demais. Vamos devagar, bem devagar. No 3. 1, vai se preparando, bem devagar. 2, 3. Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora isso que a gente faz com a mão, a gente pode fazer com o pé também. Grande pra frente, largo pro lado. Grande pra frente e largo pro lado. Vamos lá com o pé e as duas mãos. 1, 2, 3. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora o desafio é os dois pés e as duas mãos. Vamos lá? Desafio com os dois pés, com as duas e com as duas mãos. Vamos lá? 1, 2, 3. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Vem pra você que conseguiu. Você está capacitado para trabalhar com as crianças. Pode ganhar diploma, viu? De ministro de criança, que você conseguiu. Vamos cantar agora, sem falar a palavra largo, só grande.
E você pode usar suas mãos. Se quiser usar o pé também pode, tá? Não pode falar largo. 1, 2, 3. Grande, grande, o amor de Jesus é grande. Grande, grande, o amor de Jesus é grande. Ah, muito bem. Agora não pode falar grande. Pode falar largo. Grande não pode. 1, 2, 3. Largo, largo, o amor de Jesus é largo. Largo, 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 o amor de Jesus é largo. Muito bem, vamos cantar agora cantando todas as palavras, faz todas as palavras e as mãos. Mas assim, caminha, vamos lá, parando, com as mãos. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Tem que falar largo. Grande, o amor de Jesus é grande, o amor de Jesus é grande. Agora, uma perna, vamos lá, grande, largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, Como o nosso tema aqui hoje é alcance o coração das crianças, alcançando para que seja uma constante na sua vida, um chamado que você assuma um compromisso, né? Que você não fique com as crianças de vez em quando, mas que seja uma constante aí. O gerúndio foi colocado, né? Alcançando o coração das crianças, é uma coisa que você vai fazer sempre. No lugar onde você estiver, se você for num lugar para passear, para comprar, vai na padaria, vai na farmácia, vai no mercado, é para você exercer um ministério, né? Pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo, onde você for, está de viagem, você pode estar alcançando as crianças, o coração das crianças, aproveitando também oportunidades naturais para estar conversando com as crianças, não só programado, planejado, né? Mas aproveitando oportunidades naturais. Porque a criança ela é curiosa. É impossível você ficar perto de uma criança durante muito tempo e essa criança não te fazer uma pergunta. Você vai ficar perto da criança, daqui a pouco ela vai te fazer uma pergunta. Daqui a pouco, depois daquela pergunta, ela faz outra pergunta. E essas perguntas que as crianças fazem vêm confirmar as características que ela tem. A criança é curiosa, a criança é dependente. Quando ela faz a pergunta, ela está mostrando que ela é dependente de você. Ela quer que você responda, que você ensine. A pergunta que a criança faz não é igual a pergunta que os adultos fazem. A pergunta que o adulto faz, muitas vezes, ele já tem a resposta, ele vai te contestar aquela resposta que você der, ele te faz perguntas, às vezes, para te colocar numa má situação, né, para te responder de volta, com segundas intenções a pergunta do adulto. A criança não, é uma pergunta sincera, é só a pergunta mesmo que ela está fazendo, e ela acredita naquilo que você disser é a verdade.
ali uma humildade ao fazer aquela pergunta. Quando a criança nos faz perguntas, ela está mostrando que ela é curiosa, que ela é humilde, que ela é independente. E tudo isso é necessário para alguém aprender. Os adultos, nós também vamos precisar de uma dose mínima de curiosidade para poder aprender, de dependência de alguém para nos ensinar e de humildade. Isso a criança já tem, é verdade. Por isso que é tão bom o trabalho com as crianças e a criança se torna então um campo missionário. Jesus vai mostrar a criança, primeiro como um modelo, um exemplo a ser seguido com essas características que ela tem. Não que a criança já seja salva pelo simples fato dela ser humilde, dela ser dependente, parece que ela já está salva por causa disso, porque ninguém é salvo por ser humilde, ninguém é salvo por ser curioso, ninguém é salvo por ser dependente. Mas essas características facilitam a pessoa a se apropriar da salvação. Amém? É necessário que a pessoa, como adulto, se torne humilde para reconhecer o seu pecado. É necessário que seja sincero, para acreditar de todo o coração em Jesus. E isso a criança já tem, essas características, né, que são inatas e favorecem a elas a receber o ensino. Mas precisa de alguém que ensine. E é urgente e necessário que pessoas se levantem para ensinar o caminho que a criança deve andar. É prioritário, urgente, isso é necessário. E como a gente fala desse tema então, de alcançar o coração da criança, eu queria saber qual é o desejo do seu coração em relação às crianças. O que move o seu coração em direção às crianças? O que você tem planejado em relação às crianças? Como você pode influenciar crianças? Como você pode contribuir para a bênção das crianças, para que crianças sejam salvas, crianças sejam edificadas na palavra, cresçam no conhecimento do Senhor Jesus? Quais são os desejos que Deus tem colocado no seu coração? Deus tem desejos no coração dele em relação às crianças. Ele tem sonhos, ele tem planos para essas crianças que nascem. Deus conhece cada uma delas. Nós não conhecemos todas as crianças que nascem, todas as crianças daqui de Saquarema, da Araújo, do Rio de Janeiro. A gente não conhece todas, mas Deus conhece todas elas e tem desejos, tem planos para que se cumpram na vida dessas crianças. E o desejo do seu coração seria bom que estivesse ligado ao coração de Deus. Os mesmos sonhos e projetos, os mesmos planos de Deus sejam os planos do seu coração. Então eu queria sugerir que você, segurando esse coração aí, simbólico, que você pensasse quais são os desejos que Deus tem colocado no seu coração. E que você faça uma oração sincera diante de Deus. Né? Quais são os desejos do coração dele? A Bíblia fala um pouco sobre os desejos de Deus em relação a cada criatura, a cada pessoa. Né? Tem vários versículos da Bíblia que podem nos lembrar esses desejos de Deus. A Bíblia vai falar que o desejo do coração de Deus é que Ele quer ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus, o primogênito, né? Ele quer ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus, o primogênito de Deus. Então, quando a gente se torna filho de Deus, porque nem todo mundo é filho, não é verdade? Todo mundo é filho de Deus? Não, mas aqueles que o recebem, aqueles que recebem o Senhor Jesus como Salvador, se tornam filhos de Deus. É uma promessa, uma garantia bíblica. Em João 12 diz que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus se tornaram filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então o propósito de Deus é que todos sejam filhos de Deus, sejam conformados à imagem do seu filho com F maiúsculo. Filho de Jesus, o perfeito Filho de Deus. E aqui em Efésios 4, 13, ou até mesmo no 12, já começa falando. Qual é a visão de Deus? Qual o propósito de Deus? Olha, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aqueles que já foram salvos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, que todos nós sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus para mim, para você e para as crianças que acabaram de nascer, que nasceram há pouco tempo. Tem 6 aninhos, 5 aninhos de vida, 7 aninhos de vida, 8 aninhos de vida. Será que Deus tem propósito para essas crianças? Tem. Muitos propósitos. O primeiro deles aqui, que sejam conformados à imagem do seu Filho, que elas sejam mais parecidas com Jesus. Nós sabemos que Jesus, o perfeito Filho de Deus, e que Ele vai ser o nosso diferencial. Jesus não vai ser só o Salvador das crianças, apresentado como o Salvador, mas Ele, após ser o Salvador das crianças, depois que as crianças recebem Jesus como seu Salvador, elas vão ter que reconhecer Jesus agora como o Senhor de suas vidas, um modelo a ser seguido. E o nosso ministério com crianças então vai ser um ministério de grande alcance, um ministério muito abrangente, complexo, porque ele está relacionado ao alcance das crianças e pastoreio dessas crianças. Não apenas evangelizar crianças, mas discipular, se possível for, um acompanhamento espiritual dessas crianças, dando alimento para que elas cresçam, se parecendo mais com Jesus. E nós também estamos no mesmo barco que as crianças. Nós que já recebemos Jesus um dia, nós estamos crescendo, né? Pouco a pouco, cada dia aprendendo mais de Jesus, não é assim? Por isso que ser crente é muito bom. Porque a gente aprende todo dia, cresce todo dia, não é? É muito bom ser filho de Deus. E a criança que recebe Jesus ainda criança, ela vai ter a oportunidade então de crescer espiritualmente, né? Durante o seu crescimento físico também. Isso é maravilhoso. Esse é o ideal, isso é maravilhoso. Jesus cresceu assim, né? Lá em Lucas 2:52 fala sobre Jesus. Diz que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e ele cresceu socialmente, cognitivamente, no conhecimento, no intelecto dele, no conhecimento de Deus, espiritualmente ele foi crescendo, tudo junto. Em estatura, em conhecimento, em graça de Deus e dos homens, foi acontecendo simultaneamente o desenvolvimento em todas as áreas. Tanto é que Jesus, aos 12 aninhos de idade, né, um pré-adolescente, um junior, ele dá aula no templo com os doutores da lei. Ele já tinha crescido tanto em graça diante de Deus, dos homens, em conhecimento, que ele começa a falar, os doutores da lei param para ouvir Jesus falar uma coisa que não era natural. Isso não era natural naquela época. Um menino, uma criança falava, pelo menos falava o tempo com os doutores da lei. Hoje em dia não é muito normal. Naquela então, né, uma criança falou ali tanta coisa, porque aquele crescimento que ele já tinha uma certa estatura foi também no aspecto espiritual, social e emocional de Jesus. Aconteceu tudo junto. Ele é o perfeito Filho de Deus, de perfeição. Mas com as nossas crianças que vêm ao nosso encontro, que participam conosco na igreja, os nossos filhos, a nossa família, a gente não pode esperar que vá ocorrer esse desenvolvimento integral em todas as áreas, tudo junto simultaneamente. A criança vai crescer fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Você pode esperar um crescimento físico da criança acontecer naturalmente. Se essa criança tiver com tudo ok com a saúde dela, não for, né, não tiver nenhum problema, ela for bem alimentada, você vai acompanhar o crescimento físico dessa criança. É muito interessante, né? Você vê a criancinha acabou de nascer, se você falar um mês depois, a criancinha já cresceu. Daqui a pouco você vê a criança está com 6 meses. Nossa, como está grande, como está gordinho. Você vê a criança com 1 aninho, cresceu. Está andando agora 2 aninhos, cresceu. E vai ocorrer um crescimento físico, vai ocorrer um crescimento social, e a gente pode ver até nessa faixa etária dos 2 aninhos, 1 aninho, 2 aninhos, a diferença de criança que vai para a creche, criança que não vai para a creche. Você vê criança que frequenta a creche, ela se interage socialmente, ela vê que tem um outro ali, ela presta
Quando vai na igreja, você vê ela mais retraída, ela não empresta e ela não se desenvolveu tanto socialmente como aquela que frequenta a creche. Olha como uma criança que aprende, ela aprende muito. Então, ocorre um desenvolvimento social e cognitivo. Tanto, a criança aprende tantas coisas nesses primeiros 2 anos de vida. As coisas mais difíceis, ela aprende a falar, a andar, a sentar, a engatinhar. Ela está aprendendo tantas coisas. Mas você não pode esperar um crescimento, um desenvolvimento espiritual que ele ocorra naturalmente. A criança vai crescer espiritualmente assim, junto com o desenvolvimento físico, vai ocorrer um crescimento espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não vai ocorrer o crescimento espiritual. Porque essas crianças têm um probleminha que atrapalha o crescimento delas espiritual, que se chama pecado. Esse problema Jesus não tinha. Ele não tinha o problema do pecado. Ele, sendo perfeito Filho de Deus, ele cresceu espiritualmente junto com o crescimento físico. Mas as crianças que vêm ao nosso encontro, que a gente conhece, elas têm um problema chamado pecado. E enquanto a gente não bater de frente com um problema, que se chama pecado, não vai ocorrer o desenvolvimento integral dessas crianças. Então nós temos que assumir que o nosso problema, o problema das crianças, o grande problema da humanidade se chama pecado. E o pecado só se combate, só é salvo do pecado. A única pessoa que tem poder para perdoar o pecado, para resolver essas coisas, se chama Jesus. Então a evangelização das crianças se torna a base do nosso trabalho com crianças. Não dá para fazer nada com a criança se não for evangelizar essa criança primeiro. Não dá nem para a gente fazer algo legal com as crianças. E existem alguns ministérios com crianças que até passam um certo conhecimento bíblico para a criança, conta a história da Bíblia para a criança, mas não há de fato uma evangelização dessas crianças. E não adianta a gente querer formar conduta cristã numa criança que não é cristã. Não dá para a gente querer que ela seja conformada à imagem de Jesus se ela não é filha de Deus ainda. É muito difícil para essa criança que não nasceu de novo, não recebeu Jesus, fazer a coisa certa. É difícil para ela obedecer. Ela já sabe, intelectualmente falando, na esfera do conhecimento, que ela tem que obedecer. Mas ela consegue obedecer? Não. Porque ela tem uma natureza pecaminosa. Assim como eu e você, é fácil obedecer? Você tem facilidade de obedecer? Eu não tenho. É difícil obedecer. Eu só obedeço com a ajuda de Deus. E quando eu consegui obedecer, eu ainda agradeço a Deus. Muito obrigada, porque o Senhor me ajudou a obedecer. O fato de você ter vindo aqui hoje, por exemplo, foi Deus na sua vida. Porque se fosse você, natural, você não estaria aqui. Ninguém naturalmente tem vontade de ir para a igreja, vontade de acordar cedo, no sábado, ficar o dia todo. Ninguém faz isso naturalmente. Então, para essa criança que vai ao seu encontro, que ela não tem vida com Deus, entenda a dificuldade que ela tem de obedecer. Não adianta ficar falando para ela, tentando alcançar o intelecto dela, passando informações de que ela tem que obedecer. Ela pode até saber isso, mas ela não consegue. Isso é o que tem acontecido com as crianças que frequentam as igrejas, são filhos de crentes muitas das vezes. Eles já sabem tudo o que eles têm que ser, qual o ideal, mas eles muitas das vezes ainda não receberam Jesus como Salvador, eles não têm a ajuda de Deus para fazer o que é certo. Então o nosso trabalho com as crianças tem que ser além de passar informações, mas levar a criança realmente a receber Jesus como Salvador. Ele pode resolver o problema do pecado e dar vitória sobre o pecado. Ele tem que ser o Salvador das crianças, o amigo das crianças, o Senhor das crianças. Então eu queria que você pensasse nessa base do seu ministério, que é a evangelização, levar essas crianças a tomarem uma decisão com Jesus, uma decisão que é pessoal. A Bíblia vai dizer que isso é pessoal. Não, nenhum pai, nenhuma mãe pode fazer isso pelo filho. Nenhum filho pode fazer pela mãe e pelo pai, na verdade. E você precisa mostrar para a criança, a cada encontro seu com as crianças, mostrar a necessidade que ela tem de receber o Senhor Jesus como Salvador. Porque ela tem pecado. E Jesus é o único que pode salvar. Então, para que o trabalho seja evangelístico, tenha uma ênfase evangelística,
né? E a mensagem de salvação é toda a Bíblia que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus para o homem. Né? Nós cremos nisso também, que Deus fala através da sua palavra, que Deus fala no nosso coração através da palavra, e é essa palavra que vai ser a base para o nosso ministério com as crianças. E a gente não tem como a gente despejar todo o conteúdo da Bíblia num encontro só, né? E se a gente pudesse fazer isso, não só com as crianças, mas com os adultos também, a gente abria a cabeça deles e entrava a Bíblia lá dentro, estava resolvido. Mas aí a gente vai chamar de plano de salvação aqueles pontos principais que são necessários serem expostos para que uma pessoa tome uma decisão lá de Cristo. E igual um cachorro late, um crente tem que saber os pontos da salvação. Os pontos da mensagem de salvação tem que estar na ponta da língua de cada crente. O crente tem que saber evangelizar. E tem muito crente, eu não sei se você vai ficar abismado com o que eu vou falar, mas tem muito crente que é crente há muito tempo, membro de igreja, 40 anos, sei lá quando, e não sabe evangelizar. Tem gente que é crente há muito tempo e nunca ganhou uma alma do Senhor Jesus. E ele nem sabe como fazer isso. Então, evangelizar é anunciar o Evangelho, e esses pontos da salvação tem que estar ali incluídos na sua mensagem, para alcançar o coração da criança, de alguém que precisa ser evangelizado, antes dessa pessoa receber conhecimento bíblico, ou você querer dar alguma lição moral para essa pessoa. Nada disso salva, conhecimento bíblico, moral, né? Às vezes a pessoa quer ensinar para a criança conduta cristã, que ela pode fazer, que ela deve fazer, que ela vai fazer. Vamos ensinar cidadania para as crianças, é muito legal, mas olha, nenhum bom cidadão vai para o céu, porque ele respeita o sinal vermelho. Você ensina para a criança a atravessar na faixa, né? Ensina a criança a não mentir, a obedecer, tudo isso é moral, e eu nunca mais, isso não leva ninguém para o céu. E eu queria desafiar o seu coração quanto a isso, porque não adianta nada você formar bons cidadãos que vão para o inferno. E conhecimento bíblico não leva ninguém à salvação, não salva ninguém. Tem um monte de gente que tem um conhecimento bíblico maior do que você, maior do que eu. Pessoas que podem dar aula de Bíblia para a gente, essa pessoa não é salva. Então, que tipo de crente a gente está formando ali no ministério infantil? Os sabedores da Bíblia, aqueles que respondem as perguntas bíblicas. Meu filho sabe a história de Davi, de frente para trás, de trás para frente, ele sabe, pode perguntar para ele. Meu filho sabe a história de Moisés. Ele sabe quantos livros tem na Bíblia. Meu filho sabe que a Bíblia está dividida em Novo Testamento. Isso não é para ninguém, não quer dizer que a pessoa é salva. Agora, quando você pergunta para o pai e para a mãe se o filho dela já é salvo, essa pessoa tem dúvida. Porque simplesmente não teve uma conversa ali pessoal com a criança, levando ela a Cristo, de fato, e ela faz uma oração de fé, se apropriando dessa salvação. A oração de fé. Não é a oração que salva uma pessoa, mas a fé. Então, que a pessoa faça uma oração de fé, onde ela está declarando que ela recebe o Senhor Jesus como Salvador. E ela reconhece a sua necessidade de um Salvador, o pecado. Então, quais são os pontos da nossa salvação? Quero revisar com vocês aqui. São 4 pontos principais. O primeiro ponto é a gente falar da fonte de salvação. E a fonte de salvação se chama Deus. Deus é a primeira pessoa da Trindade, Pai. A fonte de salvação é Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação vem de Deus. A fonte é Deus. A salvação vem de Deus. Através de Jesus. Por meio de Jesus, mas a salvação vem de Deus. Então, o primeiro ponto é a gente começar a falar sobre Deus. Quem é Deus? Tudo começa do nosso conhecimento de Deus. E como que você vai apresentar
Então me espanta muito professores de crianças que passam o tempo olhando no relógio e não falam nada. Me parece que essa pessoa não conhece Deus, não tem experiência nenhuma com Deus para compartilhar com as crianças. Quanto mais você andar com Ele, conhecer Deus, e Deus não tem fim, Deus não tem limite, quanto mais você mergulha, mais tempo você mergulha, você cava, não tem como parar de conhecer Deus, a gente tem que prosseguir nisso e conhecer Deus. E o crescimento espiritual está totalmente envolvido, relacionado a conhecer Deus. 2 Pedro 3,18, antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É conhecer Deus e prosseguir nisso. E passar para as crianças esse conhecimento de Deus. Quem é Deus? As características de Deus vão revelar quem Ele é. Como as minhas características revelam quem eu sou. Se eu começar a falar para você, meu pai, sou filha de fulano, irmã de ciclano, do nosso sobrenome, é isso, a nossa identificação, quem eu sou, meu nome, meu sobrenome, minhas características, minhas qualidades, meus defeitos, a soma disso tudo pode revelar para você quem eu sou e você me revela quem você é assim, e a gente andando junto, eu vou conhecer você, você vai me conhecer. E com Deus não vai ser diferente. Andando com Deus, nós vamos descobrir Deus e podemos apresentar Deus pelos nomes de Deus, pelas características de Deus. E Deus não tem defeito, Deus só tem qualidades, que nós vamos chamar os atributos de Deus, que revelam quem Ele é. E quais são os atributos de Deus? Vários. Todos eles têm que ser revelados para as crianças. Quem é Deus? A criança tem que conhecer Deus, quem Ele é. A partir dela conhecendo quem Ele é, ela vai saber como Ele age e como ela deve agir. As nossas atitudes são baseadas no conhecimento que a gente tem de Deus. E muitas pessoas têm atitudes erradas que vão se chamar pecado, porque essas pessoas não conhecem a Deus. Então, os atributos que revelam Deus, quem Ele é, todos eles. O que Deus é? Quem pode me falar aí atributos de Deus? Cada um fala um. Vamos lá. Amor. Alegria. Puro. Misericordioso. Santo. Poderoso. Fiel. Criador. Maravilhoso. Grande. São as características de Deus que mostram quem Ele é. E quando a gente fala que Deus é justiça, que Deus é santo, que Deus é amor, Deus é amor. Amor é Deus. Deus é justiça. Justiça é Deus. E todos nós nascemos com um vazio no nosso coração que tem o tamanho de Deus. Todos nós temos um senso, uma sede de justiça, de amor, de aceitação. Tudo isso é Deus, só pode ser sentido por Deus. A criança já tem esse vazio. O mesmo vazio que se encontra no coração de um adulto sem Deus está no coração de uma criança sem Deus. E quando a criança faz aquelas perguntas que a gente estava falando aqui, que as crianças fazem perguntas, daqui a pouco ela vai te fazer uma pergunta. A maioria das perguntas que as crianças fazem são perguntas de ordem espiritual. Elas querem, na verdade, conhecer Deus. Elas já nascem com esse, Toda pergunta que a criança faz, quando ela aponta para o gatinho, o que é isso? Quando ela vai na praia, quando ela tem acesso à criação de Deus, eu não sei se você já percebeu que a criança tem uma ligação com a natureza. Ela ama o peixinho, ela ama o gatinho, o cachorrinho, a praia. Ela quer o quê? Conhecer, adorar o Criador. E ela pergunta para quem estiver perto dela: o que é isso? O que é aquilo? Ela pergunta. E ela está falando: que é isso? Para que é isso? Quem fez isso? E ela aponta para ela mesma e ela está perguntando: para que estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Que é a pergunta que não quer calar. Que se não for respondida na infância, a pessoa passa a vida toda se questionando essas coisas. É ou não é? E vão ser adultos que, se não forem apresentados a Deus, vão aí ficar batendo com a cabeça na parede, perguntando: pelo amor de Deus, alguém me fala
O ideal é que perto de uma criança, de cada criança tem um adulto, que possa responder as perguntas que elas fazem, direcionando as respostas para Deus, apontando para o Criador, ajudando essa criança com esse coração adorador a adorar o Criador e não a criatura.